E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como estamos? Finalmente aqui em casa, não é? Caramba, é muito bom estar aqui no meu lar, né? Lá foi muito legal, mas em casa, né? Não tem jeito, certo? Não tem o que dizer, perfeito? Eu ouvi Enfim, falar que passou o dia dormindo. eu passei o dia dormindo. Pior, sabe o que foi mais incrível? É que assim, eu tinha ajeitado meu sono lá no Icaraí, e aí, tipo assim, deu 10 horas da noite. Ontem, tinha chegado em casa, tava cansado pra caramba. Aí eu jantei, e quando eu tava acabando minha janta, sabe quando tu aguenta, tipo assim, tu sente teu corpo não tá aguentando mais? Aí eu, tipo assim, na última colherada, beleza, eu comi e eu me deitei na cama, eu sabia que eu não tava bem. Eu acordo 2h30 da manhã, certo? Assim, absurdo, absurdo. E, tipo assim, aí beleza, apaga a luz, fecha o computador, enfim, resolvo tudo que tem pra resolver. Só que eu não consegui dormir mais. Não consegui dormir. Eu fiquei meia hora assim. Mais de meia hora, na verdade. Acho que eu passei pelo menos 1 hora só me revirando assim. Tentando dormir, mas não dava pra dormir. Aí eu falei, não, vou então trabalhar. Aí eu peguei o tablet e fiquei lá, né, cuidando do que eu ia fazer hoje. Aí quando deu umas 7 alguma coisa, umas 7h30, eu ainda tava na cama resolvendo os negócios, né? Enfim, editando a foto, né? Pensando o que a gente vai fazendo nesses próximos dias. E aí eu falei, não, agora acho que eu consigo dormir, já tá começando a bater o soninho, né? Eu falei, não, vou colocar aqui o despertador até umas 9h30. Não é porque eu tenho mais 2 horinhas de sono, acho que eu tinha dormido umas 4, mais ou menos, aí eu fecho umas 6, né? Perfeito. O que que acontece? Dá 4h30 da tarde, e aí eu Gente, acordo não faz assim, meu sentido. Deus, que horas são? Será que é meio-dia? Aí eu abro assim o... Já pensando, porque assim, se for meio-dia eu já tô tarde, né? Aí quando eu vejo tem 4h30, assim, no tablet, eu cruel. Quadro. Mas enfim. Importante que acordei, né? Show de bola. Meu Deus. Querem ver uma surpresa legal? Diga aí uma surpresa legal. Ó, a gente sabe que o grupo, né, tá tradicionalista agora, né? É aqui, ó. Mini sim. Tu vê? Gostei. Inclusive, É pessoal, bom amanhã esse vai... chocolate aí. Cara, eu imagino que sim. Eu nunca comi tantos trentos, né? Mas eu Caraca, imagino que seja bom. deu Joana Dark, pô. Deixa eu ver, vou ver agora. O quê? Deu uma de Joana Dark. Ó, inclusive, Épico. amanhã, certo? Já começa o Hallelujah Quero Mais, não é? Então vai ter no Shalom mais Como perto da sua assim? casa. O Quero Mais vai acontecer amanhã e depois, não é? Então vai ser dia 1º e dia 2 de agosto, calma aí. E aí vai ser justamente pra quem ou gostou do Hallelujah ou quem não foi, né? Pra poder ter essa experiênciazinha de Hallelujah, certo? Coisa que eu acho muito legal da comunidade é justamente isso, né? Que, assim, não adianta, né? Você participar um ano do Hallelujah, Não sei né? se eu Uma, boto uma vezinha. assim. Oi? Hum, Nada. hum. É bom? Tem gosto de quê? Tem gosto, sabe aquele... Hum. Veja bem, sabe aquelas caixas de chocolate que tem um negresco? Aquele chocolatezinho que é tipo o chocolate do negresco? Não sei se vocês já comeram. Já, já. É esse mesmo gosto. Esse mesmo gosto. Eu não sou fã, não. Mas enfim. Sim, o que eu tava falando que é muito legal, né? Que não adianta você participar assim, do Hallelujah uma vez, né? Ah, uma vez no ano participei do Hallelujah, então já tá bom. Não é assim, né? A gente, assim, o Hallelujah ele tem que ser, beleza, é um momento especial, né? Que a gente vê o Frei Gilson, né? Enfim, a gente vê uma mensagem do Papa Leão, por exemplo. Né? A gente consegue dançar, pular, né? Ter um momento de adoração muito especial sempre. Mas, assim, isso é só uma pequena parte, né? A gente tem que
justamente, uma coisa que a gente tá conversando aqui no grupo é que a gente não pode ver de migalhas, né? Não pode ver só desse aperitivozinho, certo? No meio do ano, né? Então tem que ser sempre, né? Então, coisa que a comunidade faz é justamente reforçar isso, né? Então, a tentativa do Hallelujah Eu Quero Mais é justamente fazer com que as pessoas criem um laço, né? Na comunidade e consigam participar dos grupos de orações, enfim. Então, beleza. Ó, veja bem. Inclusive, eu queria mostrar uma mensagenzinha pra vocês hoje, certo? Não sei se vocês viram. Então, mostraremos aqui na cal. É do Opa, Papa? exatamente. Queridos jovens, e com uma alegria que participo, mesmo se à distância. Caramba, que falar, né? Queria mostrar pra vocês também um rápido teaserzinho, mas, assim, depois a gente viu aqui, né, a gravação da mensagem do Papa Leão, né, mas eu convido, né, vocês a depois, assim, ainda quando acabar a cal, né, assim, no seu quartozinho, vocês meditem sobre as palavras do Papa, né, tão importantes pra gente. Ele falou coisas muito preciosas, principalmente pro momento de hoje, certo? Mas antes que eu comente mais coisa, eu queria mostrar um rápido teaserzinho, certo, pra vocês. Opa, só pra mostrar como é que foi, né? Foi muito legal, calma aí. Simplesmente, né? Simplesmente. Enfim, pra gente ir falando um pouco mais, né, disso, a gente vai falar um pouco, certo? De algumas coisas que a gente vai comentar hoje. A gente falou sobre o trabalho, né, do Shalom, de trazer essas pessoas, né? Porque a gente sabe, né, quem acompanha a homilia do Padre Paulo, né, principalmente, certo? Que ele fala sobre Santo Inácio de Loyola, né? Hoje a gente celebra, certo? Santo Inácio de Loyola. E ele, lá nos seus exercícios espirituais, né, ele justamente destaca isso, né? Que, assim, nós temos princípios, certo? São muito importantes na nossa caminhada. Então não pode ficar só nessas coisas superficiais, né? Tem coisas tão centrais, né, que a gente nunca pode esquecer essas coisas. Mas vamos falar um pouco sobre os evangelhos. Né? Eu queria tanto comentar um pouquinho sobre de ontem, mas também falar sobre de hoje, pra gente fechar um raciocínio sagaz e a gente poder ir para nosso clube do livro. Então é o seguinte, eu vou começar Ô, pelo Gadelha, a de gente ontem. não rezou. Verdade, obrigado, eu esqueci. Ó, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-se as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece para o vosso termínio tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Show de bola. Indo para a liturgia de ontem, certo? O que nós lemos na leitura é o seguinte: palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao trono, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos. Ei-lo de novo, a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor se parece aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro da casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Então é o seguinte, nessa primeira mensagem a gente percebe, né, que, beleza, o oleiro ele tá trabalhando o vaso, né, e o vaso, quando ele, digamos assim, ele fica disforme, não é? Ele se avaria, o oleiro vai lá, pega esse mesmo material e faz um vaso novo, certo? Bom, nisso aí, quando depois a gente vê, né, que eles falando que, ou melhor, o Senhor falando a Jeremias, acaso não posso fazer convosco como este oleiro? Certo? Então, acaso Deus que nos molda, né, pela sua graça, ele não consegue justamente quando nós nos tornamos outras formas, né? Quando nós nos vamos nos avariando. Será que ele não pode pegar essa mesma matéria imperfeita que somos nós e fazer um vaso novo? Pois é. Isso que a gente vê. Inclusive quando a gente vem aqui no Evangelho. Então, naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes.
compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Certo? Então, inclusive é muito interessante, certo? Porque quando a gente vê Jesus falar na multidão, a gente vê a parábola do trigo, certo? Do trigo, do joio, enfim. Eita. E do trigo, do joio, enfim. E agora, quando a gente olha para Cristo falando àqueles discípulos, né, mais próximos, a gente vê ele falando então dos peixes, certo? Qual a diferença dessa realidade? Ontem eu lembro que o Padre Paulo, ele faz essa diferença na homilia, certo? De que o trigo e o joio são justamente aquelas pessoas, não é, que são da igreja e as que não são. Só que quando a gente fala dos peixes bons e dos peixes maus, não é como se, por exemplo, porque, beleza, joio e trigo são coisas diferentes. Mas, nesse caso, os dois são peixes, né? Então, os dois são igreja. Então, qual que é a diferença do peixe bom pro peixe mau? O peixe mau é justamente aquele peixe estragado, não é? Vocês sabem como é que o pescador, ele vê se o peixe tá estragado, se ele tá fresco? Ele justamente, tem um truque, né? De ver o brilho nos olhos, né? Enfim, tem toda uma dinâmica, né? O cheiro, certo? Que a gente sabe que peixe tem cheiro podre, né? Mas somente aqueles peixes que estão já em estado de decomposição, né? Já estão estragados, né? O peixe fresco não tem cheiro de nenhuma coisa além de mar, né? Enfim. E assim a gente consegue entender essa realidade, obviamente, não para separar os peixes. Não é interessante que os antigos dizem, né? Que nós não somos bons juízes, né? Bons advogados de nós mesmos, certo? Então não é pra gente sair julgando, certo? Mas a realidade que a gente tem que se atentar aqui é justamente perceber que por que eu tenho que saber, então, o que é o peixe bom e o peixe mau? É porque sabendo qual que é o peixe bom e o peixe mau, o que significa ser um peixe bom, eu consigo, então, ser um peixe bom para Deus. Não é isso que nós temos que ser, certo? Um peixe bom. Ou seja, a gente não pode ser um peixe morto por dentro, certo? Digamos assim, aquele peixe estragado, né? Que traz aquele cheiro ruim, certo? Mas nós temos que ser peixes frescos, né? Enfim, ser vivos, digamos assim, por dentro, né? E não mortos, né? Então, nós temos que sempre dar um coração aberto a Deus. Isso é muito interessante, porque hoje no Evangelho, o que nós lemos? Vai indo para hoje. Vou primeiro ler a leitura, tá? Para não quebrar a dinâmica. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicado da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm da cidade de Judá, para adorar o Senhor no templo. Todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: Isto diz o Senhor: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação, e que vós não tendes escutados, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas, e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo, e que o Senhor lhe ordenara falasse ao povo, a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: Este homem tem que morrer. Porque dizes em nome do Senhor a profecia: Esta será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes? Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor, certo? Então aqui nós conseguimos ver, digamos assim, peixes maus, não é? Peixes que não se abrem o coração a Deus, né? Por isso que o próprio Senhor diz, né? O próprio Senhor diz que cadê? Farei desta casa uma segunda Silo e farei desta cidade amaldiçoada por todos os povos, não é? Então, justamente, o Senhor diz o quê? Que vai castigar, certo? Pelas suas más obras. Enfim. E no Evangelho nós vemos, naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e
de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E seus irmãos não moram conosco? Então de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Então, vocês conseguem perceber a consequência, né, de ser peixes maus, né? Além, obviamente, do castigo justo de Deus, nós temos o seguinte: Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Então, se é urgente, não é, para nós que Cristo faça esse milagre, né? Como a gente já tinha falado em dias anteriores, né? Que Jesus justamente transforme o nosso joio em trigo, nós temos então que ser bons peixes, né? A gente tem que justamente acolher a palavra de Deus com um bom coração, né? Afinal, não é isso que a gente fala sobre as sementes, né? Enfim, a gente tem que acolher com um bom coração, certo? A gente tem que se esforçar, a gente não pode ficar parado, nós temos que ser inquietos, né? Enfim, nós temos que dar, digamos assim, um bom cheiro para Deus, né? Não pode ser aquele cheiro de amônia dos peixes maus, certo? Enfim, tem que ser um bom cheiro. Não é interessante que, assim, além dessa realidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a gente acabou, inclusive amanhã, na revisão, nós vamos já começar a engenharia da santidade 1, não é? Fazendo o exame de consciência e tudo mais. Pois é, pra gente chegar na engenharia da santidade 1, a gente teve que passar pela introdução ao método teológico. E a gente sabe que na última aula da introdução ao método teológico, que a gente meio que não fez revisão sobre isso, porque era uma aula à parte, assim, do Padre Paulo, mas ele fala sobre o método de estudos de Hugo de João Vitor, certo? E o primeiro princípio, né, a gente vem falando, né, dos primeiros princípios, né, muito também por causa de Santo Inácio, né, que é hoje, né, eu falei que o Padre Paulo, ele comenta isso na homilia, mas também, assim, eu já falei com vocês sobre isso porque eu tenho aqui, eu não tô achando aqui, mas vocês sabem que tem por aqui, né, o Instrução aos Principiantes, né, que é também de Hugo de São Vitor, certo? E assim na sua educação como na Instrução aos Principiantes, a gente percebe que, no caso, a educação eu trato do Didascalicon, né? Diga aí. Cadê o Mariano? Cadê o Mariano, né? Ele tá olhando só ali de cima. Enfim. Ó. Enfim. Na instrução, né? Ele fala justamente isso, né? Que nosso coração é como se fosse um coração de concreto, né? De cimento, certo? Que precisa o quê? A gente não pode dar esse coração duro, né? A gente pode ser um peixe mau, né? Não podemos dar um coração duro para Deus. Nós temos que dar um coração aberto, né? Para que Deus transforme o nosso coração duro em um coração vivo e pulsante, né? Conforme, né? Da mesma forma do coração de Cristo, né? Também pegando um pouquinho da homilia do nosso querido Dom Gregório, certo? No Aleluia ele falou também mais ou menos isso. Mas o que o de São Vitor ele revela? Ele revela que o que faz então que o nosso coração de cimento ele possa ser moldado por Deus? A humildade. A humildade é esse óleo, não é, que vai moldando, né, que vai juntando a massa e fazendo com que esse coração de pedra seja moldável, não é? Enfim. Bom, e diante da humildade, eu queria até, assim, sair um pouco aqui do evangelho em si, mas comentar um pouco sobre Santo Inácio, tá? Porque vocês sabem, né, que Santo Inácio, ele é responsável por uma ordem, né? Que ordem é essa? Os inacianos. Os jesuítas. Os jesuítas, né? Ó, eu falei de Papa Leão, né? Papa Francisco e jesuíta, né? Enfim, show de bola. E a gente sabe que os jesuítas, né? A Companhia de Jesus, ela não é só muito importante pro Brasil. Não é mais... Não sei se vocês sabiam, mas os jesuítas, eles foram, digamos assim, acabados pela igreja. Vocês sabiam disso? Que a igreja já deu fim nos jesuítas, digamos assim. Vocês sabiam dessa história? Vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Porque é justamente uma aula de humildade, sabe? Bom, o que acontece? A gente sabe que, digamos assim, a espiritualidade jesuíta é uma espiritualidade de quê? De missão, certo? Quando a gente fala de Papa Francisco, né? A gente fala da igreja em saída, né? Enfim, dessa missão, certo? Bom, então quando a gente fala de jesuíta, a gente fala de missão.
E a gente sabe que os jesuítas, eles o quê? Foram muito importantes no Brasil justamente por causa dessas missões, certo? Bom, o que ocorre? É que aqueles monarcas, certo? Assim, mais contemporâneos, o que eles pensavam? Eles olhavam para essas missões jesuítas, eles olhavam para a igreja evangelizando todos os povos, né? Assim como Jeremias proclamando, né, a palavra do Senhor. Eles falavam, não, isso aí a igreja está fazendo um estado paralelo, não é? Está fazendo, digamos assim, um reino externo, certo? E aí não, eles começaram a olhar para essas terras, não é, das missões da igreja e queriam dominar essas terras, né? Então a gente sabe que teve os tratados, né, e tudo mais. Show de bola. Porque justamente esses reinos, eles queriam tomar conta daqui. Só que aí, o que acontece? Os jesuítas, eles queriam proteger os nativos, certo? Então, ficava nessa briguinha, certo? Por quê? Os jesuítas queriam proteger os nativos, não é? Porque, enfim, quando eles viessem pra cá seriam dizimados, né? E eles, no caso, que o pessoal, né, dos reinos viessem conquistar aqui, né? Eles, enfim, eles dizimariam os nativos, certo? E os jesuítas já estavam, né, em missão, né? Enfim, já estavam fazendo um apostolado e tudo mais. Show de bola. Então, enfim, muita briga, muito sangue, muita espada, certo? O que aconteceu no final das contas? Conseguiram convencer o Papa. E aí é o seguinte, obviamente por muita pressão. O que o Papa fez? Ele falou assim: está suprimida a companhia de Jesus. E aí o que o líder dos jesuítas falou na época? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Quem que sabe? O líder dos jesuítas aqui do Brasil. É, o que ele fez? Digamos assim, o quem coordenava tudo, certo? Quem era o coordenador dos jesuítas. O que ele fez na época? Ele abaixou a cabeça. Ele abaixou a cabeça, aceitou, beleza. Extinguiu a ordem e aceitou ser preso. E foi preso. E passou a sua vida, inclusive, até sua morte 2 anos depois, certo? E ele, inclusive, faz uma carta, né? Justamente desculpando tudo. Todos aqueles que pediram, né? Que isso acontecesse. Então, assim, é um grande testemunho justamente dessa palavra tão importante que a gente vem falando agora, né? Da humildade, certo? Porque tem pessoas que, diante de muitas perseguições, não é? Começam a, digamos assim, se rebelar, certo? Mas os jesuítas, eles fizeram assim como, por exemplo, fazem os arautos do evangelho, não é? Enfim. E o quê? Abaixam a cabeça. E é isso mesmo, certo? E aí o que acontece? Aí tu pensa, né? Não, então, beleza, como assim? Então os jesuítas foram suprimidos, beleza, foram acabados pelo Papa, certo? E aí tu tá falando, Lucas, que eles foram acabados e a gente acabou de passar pra um Papa jesuíta. Como é que, então, essa ordem voltou, certo? Pois é. Na época, assim, completando meu comentário, certo? Naquela época, a gente tinha internet? A gente tá falando do final do século XVIII. Tinha internet? Não tinha internet, certo? Então, eu te pergunto. Ah, aconteceu alguma notícia. Tem a Choquei aqui pra falar? Não tinha a Choquei, certo? Ah, mas tinha a televisão, né? Não tinha televisão. Então, o que acontece? Para alguma coisa ser considerada promulgada, ela tinha que ser promulgada localmente. Certo? E aqueles grandes imperadores da Rússia, certo? Eu lembro que, salvo engano, assim, tentando lembrar de cabeça. Não é? Então nada anotado aqui. Mas tentando lembrar de cabeça, salvo engano, o rapaz ele era protestante e a moça, ela era ortodoxa? Eu acho que era ortodoxa, certo? E essas pessoas viam justamente como a presença dos jesuítas na Rússia como algo muito positivo. Por quê? Porque eles eram responsáveis muito pela educação, certo? Naquela Rússia. Então, eles pensaram, então não vamos promulgar aqui
esse decreto do Papa. Ou seja, tá errado? Tá errado, não é? Tá errado, perfeito. Mas quem tá errando não são os jesuítas, né? Que estão na Rússia, mas justamente os, os imperadores, perfeito? Bom, o que aconteceu? Não foi promulgado localmente e os jesuítas continuaram existindo lá na Rússia. Até que, posteriormente, não é? Chega lá outro papa, certo? E reconhece a presença desses jesuítas. E reconhecendo a presença desses jesuítas e reconhecendo a ordem, não é? Da Companhia de Jesus, ele, digamos assim, institui na Igreja Universal, né? Na Igreja Global, né? No mundo inteiro, novamente a ordem dos jesuítas, certo? Então, assim, foi justamente uma vitória, não é? Mas, digamos assim, uma vitória, não é? Porque a gente sabe que as perseguições que aconteceram não eram corretas, né? Eram justamente interesse de muitos poderosos aí que queriam meter o dedo dentro da igreja, certo? Mas no final o quê? A verdade prevaleceu. E a verdade prevaleceu assim, sobre qual princípio? O princípio da obediência, não é? Enfim, então beleza. Esse breve relato, né? E é justamente isso, né? A partir da humildade, a partir dessa obediência, nós então percebemos que, beleza. Pergunta, esses irmãos que a gente viu agora no Evangelho, são irmãos de sangue, assim, são irmãos de sangue de Jesus? Ó, a gente lê aqui no Evangelho, cadê? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não Não, são Tiago, José, Simão e Judas? Esses aí são irmãos de sangue de Jesus? não. Não são irmãos de sangue, né? Não são irmãos, digamos assim, de natureza, certo? Mas veja bem, Jesus, ele nos ama tanto, o quê? Que pelo seu sangue derramado, ele nos dá um pai. Jesus, ele nos ama tanto que, ou seja, ele pede que a gente seja peixes bons, né? E sendo peixes bons, certo? Porque isso acontece justamente pela sua graça, né? Ele justamente quer que a gente seja filho do mesmo pai, não é? Ele nos dá uma mãe, certo? Então ele nos chama de irmãos. Caramba, enfim, maravilhoso. Show de bola. Caramba, sobrou muito tempo pra gente fazer o Clube do Livro, né? Mas, ó, eu acho que vai dar pelo menos um tempinho. A gente pelo menos vai passar, enfim, sobre algumas missões, né? Que a gente sabe que a gente tá falando de história lá no Clube do Livro, né? Enfim, talvez a gente chegue no Odisseia aí, né? Quem que viu o filme, né? Enfim, a gente fala no Odisseia, quem sabe. Veremos. Ó, não sei se vai dar tempo. Mas quem que tá acompanhando o Clube do Livro? Quem que tá conseguindo ler o livro? No off. Digam aí, deixa eu ver. Eita, calma aí. Aí. Qual é, cara? Sim, vocês estão conseguindo. Calma aí. Eu tinha conectado, eu não sei como, mas aparentemente eu tinha conectado esse lado no PC. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não tenho nenhuma entrada disso aqui no PC. E coube. Pois é, eu fiquei. Agora que eu fiquei impressionado, assim, tu vê. Sim, vocês estão conseguindo acompanhar o Clube do Livro? Ó, lembrando, a gente tava falando de história. Por que a gente tava falando de história mesmo? Hein, Brigitte, tu lembra? Onde é que a gente entrou na história e tudo mais? Não, lembro não. Perfeito. Ó, a gente tinha falado, antes de tudo, né? A gente começou falando que o senso lativo, né? Envolve, né, um processo obscuro, enfim, justamente chegar a conclusões e tudo mais, certo? E a gente viu que isso acontece da mesma forma que acontece o estudo histórico, né? Então, porque o estudo histórico, ele também tem, digamos assim, processos obscuros, né? Também tem uma alta curadoria, certo? Enfim. E tem, sobretudo, um paradigma muito forte que a gente chama de paradigma o quê? Paradigma in... Diga aí, Moura. Tu que é fã de Estão de Chororó, cara. Indícios, não é? O que são indícios? O que são evidências? O negócio de transmitir a Nossa tela. loucura. O que são evidências? O que são indícios? É o que tem, não é? Então, eu sei que É. na história eu não consigo voltar, né? Eu vou, não, como já diria o Matue, né? Vou fazer uma máquina do tempo, né? Não tem como eu fazer uma máquina do tempo. Perfeito? Então, já que não tem como fazer uma máquina do tempo, eu tenho que me guiar pelo quê? Pelo que tem de indício.
certo? Então, é o paradigma indiciário da história. Show de bola? E sob esse mesmo paradigma indiciário, digamos assim, sobrevive, não é? O processo obscuro, né? Do assentimento. Do nada o Chewbacca aí, né? Eu tô brincando. Assim, voltando ao que a gente tava falando, né? Vou postar a call passada no YouTube, depois vocês dão pelo menos uma assistidazinha, certo? Que aí vocês conseguem ver o que a gente falou na última call e tudo mais, certo? Sobre a história, né? Que a última call foi que a gente entrou nesse tema. Enfim. Então, beleza. Show de bola. Então a gente consegue perceber todas essas diferenças, né? Todas essas particularidades do sentido ilativo no estudo da história, e a gente consegue ter exemplos práticos disso, né? Então nós vimos vários exemplos assim diferentes de historiadores, certo? Ó, que a partir de, digamos assim, de aspectos subjetivos, né? O que é algo subjetivo? Do jeito. Do sujeito, né? Então, assim, aspectos pessoais, né? Cada um tem um aspecto pessoal diferente, certo? Então, como cada um tem um aspecto pessoal diferente, e a gente consegue perceber nessa subjetividade, né? Tanto no estudo da história, quanto no próprio processo do assentimento, né? Então, nós conseguimos ver exemplos práticos, né? Como então que a subjetividade ela consegue mudar algo? Tá aqui na nossa cara, né? Então se a gente olha pro Mr. Clinton, pro Newbor, pro Sir George Lewis, pro M. Grote, né? Coronel Moore, enfim, todos esses que são exímios, digamos assim, historiadores e tudo mais, a gente consegue perceber que pela subjetividade de cada um nós temos resultados completamente diferentes nos seus estudos, certo? Enfim, então, como diz São João Henrique Newman, estes autores têm concepções pessoais muito diferentes sobre um período da história que selecionaram para a investigação, e são demasiado instruídos e lógicos para não conhecerem e utilizarem ao máximo os testemunhos pelos quais os fatos que investigam se devem certificar. Né? Então, São João Henrique Newman está dizendo assim, que beleza, eles têm concepções diferentes, têm resultados diferentes, né, têm conclusões diferentes, mas não é por incapacidade, não é? Não é porque eles não têm, digamos assim, qualidade no estudo histórico, né? Mas muito pelo contrário, não é porque eles têm, né? Então, eles têm tanta qualidade que fica muito ressaltado essa individualidade, certo? Que faz com que mude cada concepção, certo? Então, por que é que diferem tanto entre si, quer na avaliação desses testemunhos ou desses fatos? Porque tal estimativa é apenas a sua própria, provindo do seu próprio juízo. E esse juízo deriva de pressupostos pessoais, explícitos ou implícitos. E esses pressupostos brotam espontaneamente do estado de pensamento, que, respectivamente, pertence a cada um deles. E todos estes sucessivos processos de raciocínio minúsculo são superentendidos e dirigidos por um instrumento intelectual demasiado sutil e espiritual para ser científico. Fazendo um breve comentário aqui. Vocês se lembram de quando a gente falou sobre a importância do imaginário, né, de ter, digamos assim, boas peças de Lego para chegar em bons edifícios? Vocês lembram que a gente tinha conversado isso aí há um tempinho atrás, não é? O que é isso aí que a gente tinha falado, então? É que a partir, não é, da nossa vivência, né? Cada um tem uma vivência diferente, concordam? Ou todo mundo vive a Sim. mesma coisa? Perfeito. Cada um tem vivências diferentes, né? Enfim, nós somos feitos, né? Como muito diz, certo? O rapazinho aí da foto, não é? Enfim, nós somos originais, certo? Então, cada um tem sua vivência autêntica. E cada um com essa sua vivência autêntica, então vai construindo, ou melhor, vai tirando aspectos diferentes da realidade, não é? E vai interpretando da sua forma, certo? Afinal, o que eu tenho para interpretar a realidade? Tenho minha mente, né? Meu juízo, né? Então, como eu tô usando minha mente para interpretar, eu vou ter um resultado. Se eu usar a mente da Brida, já vai ser outro resultado, certo? Então, no fim das contas, nós temos aspectos diferentes da realidade, certo? Digamos assim, acumulados na nossa mente para construir as coisas, beleza? Enfim. Só que aí, qual que é a situação? Eu tenho
aspectos de boa ou má qualidade? Caramba. Então, se eu quero aumentar a qualidade dos meus aspectos, eu preciso então, digamos assim, ir formando esse meu imaginário, não é? Porque é isso que nós vamos formando, né? Esses aspectos que ficam guardados na nossa mente são imaginário, certo? Então, se meu imaginário é pobre, certo? Se ele tem aspectos mal formados, né? Aspectos meio tortos, eu preciso então aumentar a qualidade dos meus aspectos. Aumentar a qualidade do meu imaginário, certo? Então, por isso que é tão importante, por exemplo, livro... Eita. Caiu aqui o carregador portátil, calma aí. Livros como esse aqui. Eu vou começar a ler agora, certo? Não agora, né? Porque eu tô na cal com vocês, certo? Mas está logo aqui pra ser acabado. Que são historinhas sobre São Francisco, né? Que formam muito bem o nosso imaginário. Então, tendo um imaginário bem formado, né? Eu consigo, então, pensar melhor, né? A gente sabe que, assim, nós ainda não vamos conseguir começar a filosofia aqui no grupo, como era meu planejamento de começar agora no segundo semestre, mas, assim, no estudo dessa trajetória que a gente vai ter que tomar para fazer com que isso se torne realidade, eu justamente estou percebendo que a gente tem que primeiro formar o nosso imaginário, certo? Primeiro, digamos assim, ter um bom conhecimento de literatura, certo? E depois desse bom conhecimento, certo? Desse imaginário bem formado, então a gente consegue, de fato, pensar melhor, certo? Porque nós teremos aspectos da realidade, né? Com melhor qualidade, né? Como a gente vem falando. Então, beleza. Show de bola, que horas são? Ai, meu Deus, deu 10 horas. Tá loucura. Ó, então é o seguinte, eu vou mandar o PDF de novo lá no grupo, certo? Lembrando que também tem nosso drive lá do nosso site e tudo mais. Então vão lá, ou no site, mas também no grupo eu vou mandar, tá? Vou mandar. Então vão lá, leiam, certo? Leiam. Também vejam a call passada que eu vou postar no YouTube. E cheguem na próxima call com sangue nos olhos, por favor. Por favor, leiam, não esqueçam de ler. Eu vou ficar cobrando dessa vez, tá? Todos os dias eu vou ficar cobrando. Não, seja ler, não sei o que. Pois é. Pra que a gente chegue e consiga logo acabar pelo menos essa primeira parte. Que é a primeira parte da última parte, certo? Tem duas partes da última parte. Então a gente tá na primeira da última. Show de bola? Enfim, show de bola. Cadê todo mundo pra tirar fotinho? Vai. Ó, já que o Moura citou o Mariano, vou pegar ele aqui, tá? Só pra tirar foto com a gente. Vai. 1, 2, meias e já. Aí, rapaz. Foto com o Mariano, todo mundo aqui, show de bola. Enfim, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus abençoe, certo? Ó, vou pedir o seguinte: rezem pelo Carlos Gabriel. É aniversário dele, tá? Então não deixem de rezar por ele. Rezem por mim também, certo? Muito importante. Toda vez vocês sempre rezem por mim. Lembrando que amanhã tem Hallelujah Quero Mais, né? Então se vocês quiserem aparecer lá, qualquer coisa, falar: ah, Lucas, quero aparecer no Hallelujah Quero Mais. Não sei qual que é o Shalom aqui mais perto de casa, não sei o que eu, né? Vejo. Pra você. Vou estar lá no Shalom da Paz amanhã, certo? Inclusive no meu grupo de oração, quem quiser participar, né? Também sinta-se convidado. E é o seguinte, Deus abençoe vocês, até amanhã. Tchau!